nesse estudo aí maravilhoso. Então, gente, vamos ler o Evangelho, que a nossa vidinha não chegou até agora, e a prima pediu para eu ler. Eu abri aqui ao acaso, né, e caiu no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos, né? Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Boa noite, vidinha. Então um jovem aproximou-se de Jesus e disse: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamas de bom? Apenas Deus é bom. Se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos. Que mandamentos? Pergunta o jovem. Diz-lhe Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não prestarás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem lhe disse: tenho respeitado todos esses mandamentos desde que cheguei à juventude. O que falta ainda? Jesus respondeu: se tu queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus então disse a seus discípulos: em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Eu vos digo ainda uma vez: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Como sempre, né, uma passagem do Evangelho para a gente refletir bastante. E vamos lá agora unir os nossos pensamentos no mesmo ideal de estudo, de paz, de harmonia, de amizade, pedindo a Deus em primeiro lugar, o nosso Pai amado, pedindo a Jesus, o nosso irmão querido, a Dona Ivone, a Caiba Chute, a todos os amigos espirituais que amparem e sustentem esse trabalho, que sustente, Senhor, o nosso querido tio, para que ele possa trazer a nós mais um pouco desse conhecimento que ele tem desse livro, para que nós possamos colocá-lo no nosso dia a dia, para podermos caminhar melhor. Ampara também a todos aqueles que aqui estão na nossa sala, nossos amigos encarnados, nossos amigos espirituais, a todos aqueles também que vêm estudar conosco e que estão ouvindo lá no Hospital Maria de Nazaré, nossos irmãos que partiram daqui através do suicídio, que eles possam receber nessa noite o nosso carinho mais uma vez, o nosso consolo e a nossa esperança, na certeza que eles estarão prosseguindo, assim como conosco, no caminho de luz, depois desse momento de dor, desse momento de sofrimento. Fica conosco, hoje e sempre, Jesus, graças a Deus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Estou liberando a Candinha. Um beijo aí em todos vocês. DH, boa noite, seja bem-vindo. Estou liberando, gente. Um beijo. Boa noite. Mário, bom te ver. Boa noite, pessoal. Vamos então fazer nossa leitura. A Mona já colocou aí a página. Vamos ver a página 80. Terceiro parágrafo. Podemos começar, né, Mário? Sei que os tecidos... O som tá bom? Tá bom? Tá bom, né? Sei que os tecidos semimateriais das regiões já citadas do meu perispírito
profundamente afetadas receberam sondagens de luz, banhos de propriedades magnéticas, bálsamos quintessenciados, intervenções de substâncias luminosas extraídas dos raios solares, que deles extraíram fotografias e mapas movediços, sonoros, para análises especiais. Que tais fotografias e mapas mais tarde seriam encaminhados à seção de planejamento de corpos físicos do Departamento de Reencarnação para estudos concernentes à preparação da nova vestidura carnal que lhe caberia para o retorno aos testemunhos e expiações na terra, aos quais julgara poder dar-me com o tresloucado gesto que tivera. Sei que, submetido ao estranho tratamento, envolvido em aparelhos sutis, luminosos, transcendentes, permaneci 1 hora, durante a qual o velho doutor de Canalerras e o cirurgião hindu desvelaram-se carinhosamente, reanimando-me com palavras encorajadoras, exortando-me à confiança no futuro, à esperança no supremo amor de Deus. E sei também que causei trabalhos árduos, mesmo fadigas àqueles abnegados servos do bem, que exigi preocupações, obrigando-os a devotamentos profundos, até que em meu físico astral se extinguissem as correntes magnéticas afins com o físico terreno, as quais mantinham um clamoroso desequilíbrio que nenhuma expressão humana será bastante veraz para descrever. Passando para você, Mário. Boa noite, som tá ok? Alô? Ok. Então vamos lá. Muito interessante esse bloco, né? Então ele fala, né, dos tecidos semimateriais de regiões citadas do perispírito. É um aprofundamento, né, daquilo que a gente já conhece sobre o perispírito, trazido por Allan Kardec. Só que a gente não tinha visto, nem não vê lá em Kardec, a maneira como é tratado, né, o perispírito. A gente sabe que é troca de moléculas. Troca de molécula malsã por uma sã. Expressão dita por Kardec quando fala sobre cura, né? Fantástico essas terapias. Mas que serve também para o perispírito. Então ele diz, profundamente afetado a receber sondagem de luz, banhos de propriedades magnéticas. Para quê? Para mudar a vibração, para mudar o magnetismo que estava incorporado naquela região. Possivelmente mudando até a polarização atômica, né? Fazendo com que desprendesse átomos e moléculas malsãs, danificadas. Bálsamos quintessenciados, intervenções de substâncias luminosas extraídas dos raios solares. Alô, não era ele. Ok. Então, substâncias tiradas dos raios solares. Vê que a gente não conhece, né? A força que tem em raios solares.
E aí, nós vemos o quê? Nós vemos ele falando sobre uma coisa que Camilo nem tinha noção do que era. Nem tinha noção do que era e nem nós, hoje em dia, conhecemos tão bem. Que é o quê? Ele diz aqui, que deles extraíram fotografias e mapas movediços, mapas que se moviam. Já viram aquelas fotografias holográficas, moldes holográficos? Quem já viu? Em terceira ou quarta dimensão. Já viu aqueles selos holográficos? Aqueles selos que a gente olha. Não, aqueles selos que a gente olha e vê ele em 4 dimensões, em 3 dimensões, quero dizer. Mais ou menos assim. Só que se moviam. Sonoras para análises especiais. Já viram aqueles filmes futuristas em que a pessoa vai falar com a outra, aparece na frente da outra em imagem holográfica, sem estar no recinto? Quem já viu? Mais ou menos aquilo ali. Isso acontecido no início dos anos 1900, narrado em 1920 e pouco. Vê há quantos anos o plano espiritual está na nossa frente. Mais de 100 anos, né? Que isso ainda não é uma realidade para nós. No futuro será. A gente vai falar com as pessoas e ela vai aparecer aqui na nossa frente numa imagem holográfica. Na volta, né? Quando a gente sair e voltar, já está isso aí. Olha que barato. Mapas movediços, sonoros, para análises especiais. Que tais fotografias e mapas mais tarde seriam encaminhados à seção de planejamento de corpos físicos. Como se não bastasse tirar essas fotos, sim, Jana, teremos. E no futuro, os nossos próprios corpos físicos facilitarão, né? E a nossa evolução, o contato mais direto com o plano espiritual. Nós não já vimos as transcomunicações? É uma realidade. Então, como se não bastasse,
seriam levados para a sessão de planejamento de corpos físicos. Um tratamento ali que estava sendo feito de recuperação daquele tecido momentaneamente, para que o indivíduo se sentisse bem do lado de lá e pudesse crescer, porque a gente sabe que a cura só com a reencarnação. Aquele tratamento ali tinha um fim também muito maior do que eles imaginavam, que era também servir esses mapas e essas fotos para auxiliar na formação e planejamento de novos corpos físicos. Muito legal isso, né? Muito, né? Muito. Então serviria para estudos concernente à preparação de nova vestidura carnal, que me caberia para o retorno aos testemunhos e expiação da terra. Qual a conclusão que a gente chega disso, mais uma vez? A justiça, né? Nas nossas provas e expiações. Tudo planejado, tudo medido, tudo tendo nosso aval e um aval dos nossos guias espirituais. É o amor que manda isso tudo. A gente vai ver no finalzinho desse texto. Isso mesmo. Então, esse cuidado do plano espiritual, até para que a gente recebesse na justa medida, né? Não recebesse além das nossas provas, para que a gente não recebesse além do que a gente necessitasse, não recebesse além do que precisasse. Tudo milimetricamente estudado, planejado, no que concerne às dificuldades que eles trariam. Então ele teria que voltar para quê? Para as lutas que ele pensou que ia se furtar, se livrar. Sei que submetido ao estranho tratamento, envolvido em aparelhos sutis, luminosos, transcendentes, permaneci 1 hora. Uma hora manipulando essas forças superiores para agir no corpo perispiritual. É um outro tipo de medicina que o mundo ainda não conhece, né? Uma operação. Isso mesmo, sobrinha mana. Uma operação. Que nós ainda não conhecemos. Mas que dentro das nossas casas espíritas já estamos começando a soletrar esse alfabeto da medicina espiritual. Todos nós.
E por sinal saiu o segundo livro da medicina espiritual lá do CELD. Muito bom livro. Está preço de capa. Mas a gente está numa sala espírita, a gente pode falar. Está R$20, preço de capa. Tinha um. O um, na verdade, foi mais uma apostila, né? Que virou um livrinho. Esse tem alguns capítulos do Tio Walt sobre cura e um capítulo sobre passe na desobsessão. Tá muito legal. Então, estamos soletrando ainda esse alfabeto aí da medicina espiritual. Então, foi o velho doutor de Canalejas e o cirurgião hindu, desvelaram-se carinhosamente, reanimando-me com palavras encorajadoras, exortando-me a confiança no futuro. Trata, mas prepara. Igualmente Jesus, né? Trata e prepara para o futuro. Vá e não peque mais. Não poderia ser diferente, né? Enquanto eu operava, desvelaram-se carinhosamente, reanimando-me com palavras encorajadoras. Carinho, né? O sentimento. Carinho, na verdade, torna o outro querido, né? Carinho vem de cara. Então agia ali o doutor de Canalejas como se agisse num ente querido dele, reanimando-me com palavras encorajadoras, exortando-me a confiança no futuro, a esperança no supremo amor de Deus. É a força do amor, né? Ó, se coloca nas mãos de Deus. Confie em Deus. Saiba que tudo está certo. Que no futuro isso tudo se resolverá. Tudo isso depois já será passado. E aí lembra o trabalho que nós damos aos nossos guias espirituais quando vacilamos, quando caímos. Ele diz aqui: e sei também que causei trabalhos árduos, mesmo fadigas, àqueles abnegados servos de Deus. Que o outro está se doando, né? Se doando para ele, ao ponto de causar fadiga aos abnegados servos do bem, que exigir preocupações, obrigando-os a devotamentos profundos, até que meu físico astral se extinguisse a corrente magnética afins com o físico terreno. Tirou toda a ligação magnética que eles tinham com o corpo físico, mesmo que o corpo físico não mais existisse.
mesmo que o corpo físico não mais existisse. Existia o quê? As correntes magnéticas, magnetismo. Átomos formando um campo magnético naquele local semelhante ao que geraria o corpo físico. Muito profundo isso, né? Então, extinguisse as correntes magnéticas afins com o físico terreno, as quais mantinham um clamoroso desequilíbrio, que nenhuma expressão humana será bastante veraz para descrever. Ele tenta descrever ao máximo o sofrimento que ele está passando. Mas só eles, entre eles, é que conseguem dizer o que sentiam. Ainda não inventaram na Terra expressões que eles pudessem qualificar para nós os sentimentos, o sofrimento, o mal-estar que isso causava nele. Aí vou ler só um pedacinho aqui, tá bom, Akanda? Não precisa nem você pegar o microfone. Ele diz assim, é que o corpo astral, isto é, o perispírito, ou ainda o físico espiritual, não é uma abstração, figura incorpórea, etérea, como supuseram. Ele é ao contrário disso, organização viva, real, sede das sensações, na qual se imprime e repercute todos os acontecimentos que impressionem a mente e afete o sistema nervoso do qual é dirigente. Então nós vemos que o físico astral, perispírito, não é uma abstração que não sentiria nada. Aristóteles tinha essa noção, né? Que o corpo se separava da alma e a alma era incapaz de sentir ou de exercer, ou de obrar, né? De ter qualquer função. Ele separava essa função que a alma só podia obrar no universo se estivesse junto do corpo. Então ele até acreditava na alma, mas ela sem expressão com o corpo. E a igreja pega isso mais tarde, para a teoria do juízo final. Por que tem que ressurgir? Tem que se juntar o corpo novamente, a alma, para ser julgado. Por essa visão lá de Aristóteles, que a igreja pegou. É chamado de tomismo.
Entenderam por que se fala da ressurreição? Necessária a alma se juntar ao corpo novamente, o corpo ressurgir para ser julgado. Que ele sem o corpo é um nada, uma abstração, algo etéreo sem expressão. Entenderam isso, gente? Repetir? Vamos lá. Aristóteles dizia que quando a alma se separava do corpo, ela era incapaz de agir, de obrar, né? De fazer qualquer coisa, de manter a consciência, porque ela só tinha razão de ser quando estava junto ao corpo físico. Estava corpo físico e alma, não estava a engrenagem perfeita de uma máquina que passava a funcionar. Separadas as duas, nenhuma das duas funcionava. E a alma, se era impossível de obrar, também era impossível de ter alegrias, de ter recompensa, de ter castigos. Até aí foi? Aí a igreja se apoia nisso. Para quê? Para propalar e jogar por terra a reencarnação que era propalada no início da igreja, pelos pais da igreja. Então, se a alma sem o corpo não era nada, se o corpo sem a alma não era nada, era preciso haver a ressurreição. Juntaram os dois para que fosse julgado no dia do juízo final. As almas estão dormindo. No dia do juízo final, vão se juntar seus corpos vão ressurgir e novamente ela vai ter consciência para poder ser julgada. Entenderam o malabarismo da coisa? Malabarismo. Filosofia pura, né? Ó, até a Céia levantou a mão com essa. Então foi daí que se propala, né? A ideia da reencarnação, da ressurreição. Entenderam isso? Então vamos. Então o corpo físico, o perispírito, já não era mais uma abstração. E vocês viram que, na verdade, a Céia está com a mão para o alto, dizendo que dá a mão à palmatória. Agora é que ela entendeu esse negócio. É isso, Céia?
E vocês sabem por que foi propalada pela igreja a condenação da reencarnação, sabem? Não. Foi por causa do concílio de Constantinopla. Isso, medo de uma rainha. A rainha Teodora, que era esposa do Justiniano, imperador Justiniano, e ela tinha sido prostituta. E ela mandou matar todas as prostitutas do reino. Principalmente que quando começou a perseguição, elas começaram a falar que ela renasceria novamente naquela condição ou renasceria escrava. Então foi no concílio de Constantinopla que foi condenado a reencarnação. Ela mandou matar as colegas, cerca de 500 colegas, e com isso, 500. É até hilário, né, Recemel? Então, perispírito, ele não é algo como supuseram, né? Abstração, figura incorpórea e etérea. Então, é isso que ele quis falar. Então, vou passar a palavra agora para que seja feita a prece e depois a gente ouvir a mensagem do plano espiritual. Tá bom assim? Alguém quer comentar alguma coisa? Lembrando que a prece não é só uma prece de agradecimento. Não é só uma prece de fechamento do trabalho. A prece é também a vibração pelos nossos irmãos suicidas. Então nós vimos duas coisas hoje importantíssimas, né? Essa tecnologia no plano espiritual que a gente ainda não tem aqui. Depois vocês pesquisam na internet imagens holográficas, só que a deles lá são em movimento, né? Lá são em movimento. Imagens holográficas com H. E que serviam para mais tarde preparar as reencarnações futuras. Muito legal, né? E a gente pensa que é médico aqui, vai ser médico lá com facilidade, né? Até vamos ser aprendiz de médicos, né? O aprendiz lá vai estar ensinando a gente. Claro que a gente já tem uma bagagem pela arte de curar, pela arte de cuidar, e por já sabermos da paz, por entendermos de magnetismo. Mas lá a gente vai aprender com muito aprendiz de lá. Será aquilo que o Camões disse, né?
cessa tudo que a antiga musa canta, que outro valor mais alto se levanta. Então, tudo que a antiga musa cantou, existem outros valores mais altos. Tá bom então, gente? Vamos passar a palavra. Vidas, levanta a mãozinha, Vidas. Ok, um beijo a todos, hein? Boa noite, queridos. Que Deus abençoe a todos vocês. Que bom que você retornou, Célia. Boa noite. E que seja, assim, de muita paz para nós a continuidade do nosso estudo. Eu vou, neste momento, convidar vocês para que possamos vibrar, sim, agradecer, sim, e pedir a Deus a misericórdia por todos esses irmãos. E vamos dizer assim: querido amigo, querido mestre, Senhor da vida, Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, a cada oportunidade que tem nos dado de estudo, a cada momento valoroso, onde traz para nós esses conceitos para a nossa reflexão. Estamos nesta noite, Senhor, felizes por ouvir essas informações que muitos de nós já conhecem, mas esses corações que se encontram nessas zonas de sofrimento, muitos deles ainda não se depararam com esta realidade. Que eles, neste momento, Senhor, recebam a bênção desta informação na forma de esperança, que eles saibam da bondade de Deus, que eles acreditem que tem bondosos irmãos que trabalham em benefício de todos e que saibam que essa tormenta, que essa dificuldade passará e que eles haverão de se libertar deste momento de dor superlativa que estão vivenciando. Onde quer que se encontre, Senhor, um coração sofrido, que receba nesse momento o nosso carinho, o nosso respeito e as nossas melhores vibrações. Que nossa Mãe querida Maria de Nazaré possa agasalhá-los e que eles sintam esses braços amorosos, as palavras de ânimo que estão esses companheiros ao lado deles, envolvendo-os, colocando para eles a certeza de que são filhos de Deus e que continuarão a caminhada na direção do progresso. E nós, Senhor, como aqui estamos a cada semana, agradecemos humildemente ao Teu coração bondoso por essa generosidade que tem nos dado de estarmos juntos aprendendo e também observando a necessidade de passar a esses corações essas palavras amigas e que possamos estar sempre unidos, desejosos de ver o progresso de todos eles e de todos nós através dessas informações valorosas que o nosso bondoso irmão Mário tem trazido a cada semana. Que esses espíritos amigos, que a Dona Ivone Pereira, Caribá Schutter e tantos outros trabalhadores anônimos que aqui vêm em nosso auxílio, de igual forma recebam esse agradecimento que ora estamos fazendo a todos eles. E a nossa súplica a Deus, nosso Pai, que os abençoe. E a todos os corações que aqui estão, nosso Mário, a Canda, a Jana, a Mana, a ND Dias, a RC Mel, Sol Brilhante, BH, Irmã Laura, nossa aniversariante, a Júlia, a Nina, a Céia e os demais companheiros que aqui hoje não puderam estar, sejam também, Senhor, envolvidos nessas vibrações de paz. E ora agradecemos a Ti, Jesus querido, a esses bondosos tarefeiros da Tua seara que aqui se encontram velando por todos nós, a nossa bondosa Maria de Nazaré, essa Mãe querida. É sobretudo em nome de Deus, agradecemos por esta oportunidade
pedimos a Deus que nos envolva a todos, nos dando sempre a sua paz, e pedimos a permissão para encerrarmos o nosso momento de estudo da noite de hoje. Agradecemos por tudo e pedimos, ora, a atenção para continuarmos ouvindo as palavras amigas dos Espíritos bondosos, generosos, que trazem para nós nessas lições que ouviremos agora, nesta noite. Um beijo especial para todos vocês e que assim seja, meu Deus, graças a Deus. Vou passar, Mário, para ti. Um beijo no coração. Fiquem com Deus, meus irmãos. Hoje e sempre nesta casa e junto a cada um dos que estão aqui. Que a bondade de Deus ilumine também ao coração daqueles que ouvem à distância. Que Deus faça a todos nós seres felizes. Muita paz, meus irmãos, para todos. Graças a Deus. Que Jesus Cristo esteja com todos os corações agora e sempre. Entendemos como crueldade, conforme nos ensina a doutrina espírita, como a falta do desenvolvimento moral dos criaturas. E por que existe esta falta de desenvolvimento moral? Justamente porque o homem é desigual. Sua criação foi feita em épocas diferentes. E cada um também caminha segundo a própria velocidade, ou a velocidade própria, melhor falando. E observamos aí a bondade de Deus, que ajuda a todos os seres no processo do aprendizado e progresso. A dificuldade que carregamos conosco hoje servirá para o entendimento da necessidade do próximo. A velocidade com que agimos no bem hoje nos ensinará como agir mais depressa com outros problemas e dificuldades que ainda temos por vencer. Ainda aí a doutrina espírita nos ajuda a todos na compreensão das coisas. Homens sofredores, infelizes, maléficos, são seres com pouco desenvolvimento moral. Cabe-nos ajudá-los, orientá-los, ter paciência com eles, agir com rigor se for necessário, mas sempre com compreensão, uma vez que estamos vendo o nosso próprio ser anteriormente. Fomos assim. Também agimos com coisas erradas. Também fizemos mal em outras épocas. E ao mesmo tempo em que observamos aqueles que já são superiores, que ultrapassaram todas essas fases, e nós mesmos, quando olhamos para trás e vemos o que já estamos vencendo, o que já vencemos,
podemos afirmar a nós mesmos: preciso aprender a ser mais veloz nos meus conquistas. A velocidade que já conseguimos imprimir à nossa existência serve-nos de estímulo a dar mais velocidade do que ainda nos falta atingir. Assim, a dor, o problema, nos ajudará na compreensão da humanidade. Fará com que sejamos mais cordatos, mais cordiais, mais compreensivos, ao mesmo tempo que dirá para nós mesmos, nos fará a nós próprios seres com maior determinação na busca do progresso. Outra vez admirai a bondade de Deus, que não condena ninguém a um processo de inanição. Somos seres vivazes, prontos a progredir, nunca estacionados. Que esta ideia de progresso, de esforço, de melhoria da natureza íntima nos faça ser virtuosos ao mesmo tempo que determinados. Esta casa e todos aqueles que nos ouvem trazem já a marca do estudo, do ensino. Portanto, aumentem a compreensão com as dificuldades do próximo, ou acerca da dificuldade do próximo, e aumentem o esforço por se melhorarem igualmente. Deus há de abençoar a todos este esforço de vitória pela vitória do bem. Que Jesus Cristo, o Mestre de todos nós, o Mestre do amor, nos ajude, abençoe agora e sempre. Paz para todos nós. O abraço do Herman para todos os presentes.